Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração, gritando com logo, querendo me pegar. Se esse cara me pega, ele vai me matar. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Olá pessoal, bem-vindos. Aqui com vocês é o professor Marco. E bom, vamos iniciar o nosso assunto análise combinatória. E estamos dando início no módulo Alfa 1, que é o módulo de aprendizagem do assunto. Ok? Acredito que você pode ter uma noção da análise combinatória, mas, bom, o objetivo desse módulo, né, é que nós façamos um aprimoramento pleno. Então, eu, nesse primeiro momento, vou falar de todas as ferramentas mais importantes, tá, que nós precisamos dominar para fazer uma boa prova de concurso, ok? Bom, quando fala assim análise combinatória, tá? O que é análise combinatória? Análise combinatória é um conjunto de ferramentas. Tem um assunto na análise combinatória que é chamada combinação, mas é um dos assuntos. A análise combinatória é o procedimento que eu faço para analisar de que maneira eu posso juntar as coisas, beleza? Seria basicamente essa a ideia. Então, através de ferramentas adequadas, tá, a gente descobrir quantitativos. Então, na análise combinatória, você não precisa ter um conhecimento grande de álgebra, tá? A única coisa que você tem que saber é multiplicar e ler, porque digamos que no processo da análise combinatória, 90% do processo é a leitura e a interpretação do texto, ok? Então, se você sabe ler, se você sabe fazer multiplicação e soma, bom, você tem condições de aprender análise combinatória, tá? Por mais que tenha algum tipo de deficiência de base, isso não vai te impedir de aprender plenamente o assunto. Bom, vamos acabar o blá 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 e vamos ao que interessa. PFC, o que significa PFC? É Princípio Fundamental da Contagem. Eu nem vou colocar o nome esmiuçado porque não tem necessidade, tá? O que realmente de fato nós precisamos ter um domínio é sobre duas coisas. Nós precisamos entender o que são as escolhas e o que são as possibilidades. Essa é a alma da análise combinatória. Você entender as escolhas e as possibilidades. Parece bobo, mas não é, tá, gente? Porque é um processo que você não tem uma única forma de apresentar a informação. A informação ela pode ser apresentada a você de diversas formas. Então, literalmente, vamos pensar como escolhas em coisas que você tem que escolher, perfeito? E na possibilidade, nas maneiras de como, quantos preenchimentos eu tenho para essas escolhas. Tá vendo? As duas partes andam juntas, beleza? No princípio fundamental da contagem, a ideia é que eu vou ter escolhas, né? E cada escolha vai me gerar uma barrinha desse tipo aqui. Então, cada escolha é uma barrinha. E pelo fato das escolhas coexistirem, né, não serem escolhas substitutivas, são escolhas que coexistem, então nós vamos multiplicar cada uma dessas escolhas. E o número que eu vou colocar aqui em cima, ele vai variar de acordo com a possibilidade que eu tenho para essa escolha.
Então vamos lá. Se eu vou sair, eu quero escolher um calçado, certo? O calçado, o tênis, é a minha escolha. Agora, se eu tenho 3 modelos de tênis, um Nike, um Mizuno e um Kixute, bom, isso não faz diferença a marca de cada um deles. Na análise combinatória, o que me importa é quantas são as possibilidades. Então, nesse caso, né, de escolha de tênis seriam 3. Eu colocaria o 3 aqui em cima. Mas a ideia é basicamente essa nesse primeiro momento, tá bom? Então, vamos entender o que é escolha, o que são as escolhas. Bom, existem diversas formas de aparecerem essas escolhas e a melhor maneira de aprender análise combinatória, galera, é fazendo, ok? É calculando. Não existe análise combinatória teórica, ok? Então, vamos para o primeiro problema da nossa lista. Ele diz que, assim, olha, existem 4 vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e 5 vias da cidade B para a cidade C. Então, de quantas maneiras pode-se ir de A até C passando por B? Então, olha, a ideia seria mais ou menos isso. Ó. Vamos colocar aqui uma anotação, né? Um resumozinho da história. Então, de A para B, eu tenho 1, 2, 3, 4. Beleza? De B para C, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? 5 caminhos de B para C e 4 caminhos de A para B. Então, se eu quero ir da cidade A até a cidade C, passando pela cidade B, bom, eu tenho que escolher uma via. Olha aí, ó, escolha, perfeito? A minha primeira escolha é ir de A para B. A minha segunda escolha é ir de B para C. Tranquilo, galera? Entendimento pleno? Então vamos lá. Para ir de A para B, eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. Eu tenho 4 opções. Tá vendo? As opções são as minhas possibilidades. Então eu tenho 4 aqui. Para ir de B para C, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Total 20. Beleza? Então multiplico esses valores e cheguei na minha resposta do item. Tranquilo, né, pessoal? Então é nossa primeira questão, né? É uma questão que inclusive caiu em concurso, simples assim, mas caiu em concurso. É evidente que existem formas da gente, até mesmo num problema simples desse, complicar um pouco, mas isso não é assunto para agora. Como eu disse, esse é um módulo de aprendizagem, então devido a isso a gente tem que ter essa cadência, a gente tem que ter esse início. Mas fica tranquilo que a coisa não vai ficar fácil assim por muito tempo não, beleza? Então vamos para a segunda questão. Diz assim: de quantas maneiras pode vestir-se uma pessoa que tenha 5 camisas, 3 calças, 2 pares de meia e 2 pares de sapato? Então, ó, primeira escolha, camisa. Segunda escolha, calça. Terceira escolha, meia. E quarta escolha, sapato. Beleza? Então, 5 camisas, 3 calças, 2 meias e 2 sapatos. 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30, vezes 2, 60. Ok? Nessa situação, a pessoa pode vestir-se de 60 maneiras. Também bastante simples, sem muito o que discutir, ok? A gente só está praticando o que afirmamos inicialmente, ó. Enxergar as escolhas
e as possibilidades. Então, só isso que me importa no momento. E aí, para a gente seguir em frente, eu vou falar de um bizu que é um bizu chave para vocês, tá? Algarismo e número não são a mesma coisa, ok? Bom, você prático com vocês. O algarismo e o número, eles seriam o equivalente às letras. Deixa eu subir aqui um pouquinho. As letras, só que da matemática. Então, a letra da matemática é o algarismo. E os números, bom, é o que eu faço juntando as letras. Então, os números são as palavras. Beleza? E, bom, o que significa isso, pessoal? Significa que na prática, assim como eu tenho uma quantidade de letras, eu também tenho uma quantidade de algarismos limitada. Agora, assim como eu tenho palavras ilimitadas, eu também tenho números ilimitados. Beleza? Ok? Então, bom, é simples demais. O conjunto dos algarismos, né, é um conjunto finito. Perfeito? Ó. 0, 1, 2, 3. Isso até chegar no 9. E acabou. Tá vendo? Isso são os algarismos. São apenas 10 algarismos que existem. Ok? Somente existem 10 algarismos. Do 0 até o 9 são somente 10 algarismos. E aí são esses algarismos que eu uso e com eles escrevo os números. Né? Então, eu sei que existem números decimais, fracionais, mas isso não vou nem discutir isso agora. Vamos considerar só os números inteiros, que é o número que eu uso geralmente aqui na análise combinatória. 0, 1, 2. Aí o que acontece? Quando eu chego aqui no 9, os algarismos acabam no 9. Os números eles continuam. E aí a gente vai ter número de 2 algarismos, 2 casas, tá vendo? Depois, seguindo em frente, eu vou ter número de 3 algarismos. E essa sequência, rapazes, nunca acaba, é uma sequência infinita, ok? É uma sequência infinita. Então, existem números com um algarismo, existem números com 2 algarismos, também existem com 3 algarismos, e isso nunca acaba, beleza? Ok? Então, quando eu falo em número, eu estou me referindo, por exemplo, 527 é o número 527, ele como um todo. Ok? E, bom, ele é o 527. Agora, quantos algarismos ele tem? 1 algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos. Beleza? Bom, então é isso que a gente precisa entender até agora. Ok? Esse é o nosso bizu do momento. Ok? Entendimento pleno, pessoal? Então, vamos lá, vamos seguir em frente com o nosso trabalho. Bom, aqui na questão de número 3, a gente vai ter uma situação que é bastante interessante, porque a gente vai começar a sair daqueles problemas lá café com leite e vamos começar a ter um problema estruturado, ok? Com comandos específicos para cada parte. Observa que o texto fala que é um número de 3 algarismos. Se são 3 algarismos, ó, anota aí, foca aí, maluco, foca, agora tem que focar, seu louco.
Então eu tenho 3 casas. Certo? Algarismo, algarismo, algarismo. Aí, ó, unidade, dezena e centena. Também é um dos nomes que eu posso dar, né, para os algarismos. E aí o que ele vai falar? Ele vai dar comandos específicos. O da centena é múltiplo de 3. Então quem é que eu posso colocar na centena? Ah, detalhe, diferente de 0. Então eu posso colocar o 3, o 6 ou o 9. Beleza? Ah, mas o 12 é múltiplo do 3. Mas sim, é múltiplo. Mas vamos voltar aqui atrás. Ó. Algarismo, parceiro, vai até o 9. Certo? O 12 não tem 12. Parou ali. Ok? Então, essas são as possibilidades para essa casa. O da dezena, ele fala que é o 4 ou o 7. Certo? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho esse texto para fortalecer vocês. Ó, 4 ou o 7. E por último, e não menos importante, das unidades, é múltiplo de 5. E aí cuidado, porque ó, 5 vezes 0 é um múltiplo de 5. O 0 é um múltiplo de 5. 5 vezes 1 dá 5, beleza? Então, 0 e 5 são as possibilidades para essa casa. Ok? Então, muito cuidado nisso. Sim, eu sei que bateu dúvida agora, né? Bateu agora uma dúvida aí na mente de vocês. Sim. O que significa múltiplo? O múltiplo é o resultado de uma multiplicação inteira. Perfeito? Então, os números inteiros, eles começam no 0, né? Então, eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por todo mundo. 5, ó, os múltiplos de 5. Como que eu vou achar os múltiplos de 5? Simples. Eu vou ter que pegar o 5 e multiplicar ele por todos os números inteiros. 0, 1, 2, 3. Ok? Perfeito? Vamos chamar aqui de naturais. Vai ficar mais bonitinho. Ó. Aí vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. É esse aí, galera. Esses são os múltiplos. Esses são os múltiplos do 5. Observem que nunca acaba. E aí, pela mesma história, por ser algarismo, eu só posso ter esse ou esse. Esse e esse não cabem aqui nessa casa. Ok? Bom, e aí vamos agora para o fechamento. Nessa primeira casa, eu tinha, ó, agora vamos focar no que realmente importa, pessoal. Esse conjunto aqui, ele tem quantos elementos? A quantidade dele é 3. Esse conjunto aqui tem quantos elementos? A quantidade dele é 2. E esse conjunto aqui tem quantos elementos? Também 2. Então, são esses números, a quantidade de elementos que eu vou colocar aqui. Observa aqui, bem esse detalhe. Eu não falei que eu coloquei o 3 na primeira casa. Na primeira casa pode estar o 3, o 6 ou o 9. Por isso são 3 possibilidades. Feito isso, galera, a questão está fechada. Resposta é 12. Ok? A resposta aí é 12. Então, é basicamente isso. Deixa eu falar um outro detalhe importante, senhores. É o seguinte. Eu estou seguindo uma cadência que é relativamente tranquila, tá? Se você ficar com dúvida, volta à questão. Não tenha vergonha disso. Volte à questão, ok? Se você precisar parar para escrever, eu não preciso aguardar você escrever, tá? É só você ir aí na barra do teclado ou na tela. Se você tocar na tela do seu computador, se você tocar na tela do tablet ou do celular, o vídeo para.
Se você apertar a barra de espaço do teclado, se você estiver assistindo no computador, o vídeo também para. E aí você consegue dessa forma, desse modo, anotar, tá bom? Vamos lá, pessoal. Nessa questão aqui, essa é uma questão bastante difícil já, tá? Porque confunde muita gente. Diz que em um teste vocacional, um jovem deve responder a 12 questões, assinalando em cada uma única alternativa, escolhida entre sim, não e às vezes, ok? A pergunta é: de quantas formas distintas o teste pode ser resolvido? O distinto deixa aqui quieto, que eu vou falar depois sobre o distinto, tá bom? Bom, vamos lá. São quantas questões? São 12. E aí, em cada questão, você pode responder sim, pode responder não, pode responder às vezes. Ok? Bom, então eu entendo que cada questão é uma escolha. Primeira questão é a primeira escolha. Segunda questão, não é isso? Mesma coisa se fosse uma prova, né? Ali é um questionário, mas em uma prova também vai ser basicamente esse mesmo mecanismo. Então eu posso escolher isso até chegar na minha última, que é a questão de número 12. Em cada uma delas eu vou escolher. E é isso que vocês têm que estar plenos, rapazes. Plenos. Ok? Bom, para cada uma delas eu tenho quantas possibilidades? Observa, ó, não está listado. É o quantitativo, é o que a gente chama de quantitativo discreto. A quantidade, ela não está diretamente dita, ela está implícita na informação, ok? Perfeito? Então, por isso que a gente fala que ela está escrita aí de uma forma discreta. Como assim, senhores? Observa aqui, ó. Aqui anteriormente, ele me deu em um determinado momento quantos eram os pares de sapato, né? Aqui as quantidades de vias, era um número, tá vendo? Um número, ó, foi escrito aqui um número, aqui foi escrito um número, perfeito? Embaixo também. Na outra questão, eu já tive instruções, a coisa já começou a se apresentar de uma forma um pouco diferente, porque eu comecei a ter instruções a respeito de cada tipo de número, certo? Perfeito? De cada casa, então ele me instruiu cada casa. Já nesse problema atual, no problema atual isso não acontece, beleza? Ó, o único número que ele dá, por isso que causa muita dúvida, porque o único número que ele dá aí por extenso, né, na verdade a minha quantidade de escolhas, não é nem as possibilidades. As possibilidades estão assim, ó, escondidinhas. É o sim, o não e o às vezes. São 3 possibilidades. Então 3, 3, 3, até a 12ª casa. Então a resposta é 3 elevado a 12. É isso que é o significado. O que é o 3 elevado a 12? É o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Eu repito o 3 por 12 vezes. Ok? Bem simples, né? E por incrível que pareça, é um tipo de questão que num concurso muita gente erra. Bom, seguindo em frente, bom, ao lançarmos sucessivamente 5 moedas, quantas e quais são as possibilidades de resultado? Bom, olha só, em cada vez que eu lanço uma moeda, cada uma das vezes, joguei uma moeda. Ou vai dar cara, né? Ou vai dar coroa, ou vai dar cara, né? Perfeito? Tá aqui a moedinha, quando eu lancei ela, ou vai dar um, ou vai dar o outro. Essas são as minhas duas possibilidades, mas para uma moeda. Se eu tiver 5 moedas, 1, 2, 3,
4, 5 moedas. Moeda 1, moeda 2, moeda 3, moeda 4, moeda 5. E cada uma delas com duas possibilidades. Olha que bonitinho, que simples. Então, quando eu lançar as 5 moedas, cada um dos resultados, né, vão interferir na sequência dos outros, né? Porque uma sequência é formada por várias partes. Se eu mudar uma parte, eu mudo mudo o resultado final, não mudo as outras, né? Uma não depende da outra, mas eu mudo o resultado final. Então, exatamente dessa maneira, está feito 2 elevado à quinta, que é o 32. Beleza? Tá bem entendido aí, né, pessoal? Bom, então vamos seguir em frente. O próximo problema, ele tem até um blá 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 aí, tem uma historinha, mas não tem muito mistério, não tem muito estresse, ok? Então, a gente tem aqui num shopping 4 portas de entrada para o andar térreo, 5 escadas rolantes ligando o térreo ao primeiro pavimento e 3 elevadores que conduzem do primeiro para o segundo pavimento. De quantas maneiras diferentes uma pessoa partindo de fora do shopping center pode atingir o segundo pavimento usando os acessos mencionados? Bastante simples, pessoal. Então, a primeira escolha, porta de entrada. A segunda escolha, escada rolante. A terceira escolha, é o elevador. Beleza? Então, 4 portas de entrada, 5 escadas rolantes e 3 elevadores. Me dão um total de 60 maneiras. Ok? 60 maneiras de alcançar, né, de chegar ao objetivo. Mais uma questão é isso, mais para praticar o nosso entendimento, rapazes. Vamos lá, vamos seguir em frente. Bom, a próxima já é um pouco mais interessante. Vamos tomar cuidado aí com as informações, com trabalhar as informações, pessoal. Muita gente boa pede questão por não trabalhar adequadamente as informações. Diz que numa cidade os números de telefone são formados por 8 algarismos, sendo que os 4 primeiros correspondem ao prefixo de uma estação telefônica. Então, o número é formado por 8 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, ele falou que o prefixo é esse aqui. Ou seja, ele falou que na primeira casa eu tenho o 2, na segunda casa o 3, na terceira casa o 5 e na próxima casa o 8. Ou seja, ele já amarrou quem está em cada casa, né? Nessas 4 primeiras casas. Beleza? Então, aqui nessa primeira casa eu só tenho uma opção, que é o 2. Sempre que um cara está listado para uma posição, você só tem uma possibilidade, que é colocar esse cara. E o mesmo se repete nessas outras casas. Então eu tenho 4 casas, 4 repetições do fator 1, ok? E aí, bom, vão me faltar ainda os outras 4 casas telefônicas, tá? E nessas outras casas eu não tenho nenhuma restrição, beleza? Então, bom, 10 possibilidades, porque não há restrições. 10 e 10, beleza? Então, total de 10.000 números de telefone. Então, a moral da história é: não coloque informação onde não tem, beleza? Nessa hora aqui, muita gente erra
Porque vem aqui e coloca, ao invés de 10, coloca 9. E aí tá errado. Por que que 9 tá errado? Por que que ali na primeira casa pode ser 0, rapazes? Pode ser 0 sim. Muito cuidado, porque, bom, algumas coisas podem começar com 0, outras não podem começar com 0. Então, a segunda parte de um telefone pode começar com 0. Uma placa pode também começar com 0. Uma senha de banco também pode começar com 0. Agora, se eu estiver criando um número, olha, vamos voltar aqui num exercício que nós fizemos, como prática disso que eu estou discutindo com vocês. Cadê? Aqui. Observa, olha, ele já falou isso. Ó, esse problema já ensinou exatamente isso que eu falei para vocês agora. Ó, diferente de 0. Tá vendo? Ó, nas centenas, que é a primeira casa da esquerda, é múltiplo de 3. E ele já restringiu, ele falou é diferente de 0, né? Que é diferente de 0. Ou seja, aqui ele trabalhou dentro dessa restrição, beleza? Então tem que ficar de olho, porque se eu estiver escrevendo um número, não pode começar com 0. Se eu estiver montando um número, né, de 4, de 5, de 6, 7 algarismos. Agora, se eu estiver montando uma senha, ou então montando um pedaço do número telefônico, tem até que tomar cuidado, porque no início do número telefônico, geralmente na primeira casa, aqui, né, nessa casa aqui, geralmente entra também essa restrição de não poder ser 0, tá bom? Beleza? Mas, então, assim, não adianta você pensar numa verdade absoluta, você tem que observar o que o problema vai falar, porque em algumas situações você vai poder começar com 0 e em outras não vai poder começar com 0. Vamos para a próxima. Engraçado que a próxima fala exatamente disso. Olha, formar números de 3 algarismos. Então, 1, 2, 3. 3 algarismos. A primeira casa eu sei que não pode ser 0, rapazes. Eu sei disso. Só que, observa bem, eu nem 0 tenho no universo de trabalho. Beleza? Não tenho 0 no universo de trabalho. Então, nada de considerar o 0 aqui. Beleza? Não precisa nem colocar essa análise aí de diferente de 0. Tá bom? Beleza? Então, na primeira casa, 6 possibilidades. Ok? Na próxima casa, eu tenho que tomar cuidado. Ou não? Hein? Quem eu boto na próxima casa? Pode o 0? Não pode o 0? Gente, não faz diferença de nada. O que faz diferença é o seguinte: 3 algarismos. Então, se são números de 3 algarismos, então aqui 3. Opa. Aqui, na próxima casa. Não tem nada com relação à repetição. Tem gente que erra essa questão porque quer colocar aqui a regressão. E a gente ainda não trabalha com regressão, pessoal. Tá bom? A gente não trabalha com regressão. Então, se você marcou aí 120, você errou, seu bobalhão. Ok? Então, aqui dá 216. 6 vezes 6 vezes 6. Ok? Estou sendo claro com relação a isso, pessoal? Observa, se o texto não falar que o algarismo tem que ser diferente, não é você que vai colocar informação onde não tem, seu maluco. A próxima questão está falando que o lanche dos empregados, né, é uma xícara de chá, um biscoito e um sanduíche. O café é servido com açúcar ou sem açúcar? Cuidado com isso aqui. Há 3 tipos de sanduíche e 4 tipos de biscoito. Considerando que o empregado faça um lanche completo usando apenas uma de cada opção oferecida,
o número possível de maneiras dele compor o seu lanche. Então, ó, uma escolha para café, uma escolha para biscoito e uma escolha para sanduíche, ok? Bom, sanduíche ele dá aqui, ó, 4 tipos de biscoito. 4. Quantos cafés você pode? Você pode o com açúcar e o sem açúcar, ou seja, 2 possibilidades, beleza? Então, 2 possibilidades. Cuidado nisso, galera. Cuidado nisso aí, ok? Essa questão muito boa. 3 vezes 4, 12 vezes 2, 24 é a resposta. E aí, cadê? É a letra E, ok? Letra E. Simples, né? Bem simples. Desde que não invente maneira de fazer merda, seu maluco. Agora o bagulho vai ficar muito louco, negada. Vamos lá. Princípio da casa dos pombos. O princípio isso aqui é o chamado teorema de Richelieu. Teorema do Richelieu. Pronto. Agora sim, até minha pronúncia foi melhor. De Richelieu. Bom, no que consiste o teorema de Richelieu, né? O princípio da casa dos pombos. Que se você tiver N pombos, N casas e N mais 1 pombos, necessariamente você vai ter 2 pombos, né? Pelo menos uma casa com 2 pombos. Perfeito? Então, pelo menos uma. Pode ser que existam outras formações, e o grande segredo para aprender isso é não ficar viajando na maionese. Porque, vamos para o exemplo aqui, olha. A primeira afirmação, se temos que colocar 7 pombos em 6 casas, alguma casa terá que conter 2 pombos ou mais. Então, aí vem aqui algum gênio e fala assim: ah, mas eu posso pegar uma casa e colocar todos os pombos dentro de uma casa só? Pode. Ok? Perfeito? Então, na verdade, o objetivo aqui não é ficar viajando na maionese. Ah, então eu posso pegar uma casa, botar 3, outra 4. Gente, não é isso. Ah, então eu posso ser uma casa... Pode. Gente, não é isso. A coisa é bem mais simples, né? Chega a ser ridículo. Mas a aplicação não é tão ridícula, não. Vou enganar vocês, não. Tá bom? Não vou enganá-los. Parece simples, mas não vai ser tão simples assim. Mas também não é nada de absurdo. Então, o importante é a gente ter essa visão gráfica, tá? Do mecanismo aí, essa aplicação da análise combinatória gráfica. Ok? Bom, vamos lá. Se temos que colocar esses 7 pombos em 6 casas, aí tá aqui, ó. O último pombo, ele vai estar em uma dessas casas. Perfeito? Necessariamente, gente. Não tenho como ilustrar melhor isso do que dessa forma, né? Esse último pombo em alguma das casas vai estar participando. Vamos para outra afirmação, outro exemplo. Vamos lá. Se eu tenho 4 livros e 3 gavetas, necessariamente uma gaveta tem que conter mais do que um livro. Basicamente, né? Ó, peguei, são 4 livros aqui. Peguei o primeiro livro na primeira gaveta, o segundo livro na segunda gaveta, o terceiro livro na terceira gaveta. Necessariamente o quarto livro vai para alguma gaveta que já tem livro. E aí algum Einstein perdido aparece e pergunta: mas eu posso botar os 4 na mesma gaveta? Eu posso. Mas o que você vai aprender aqui não é que pode colocar todos na mesma gaveta ou distribuir deixando uma gaveta vazia. Não é isso, não é, o objetivo não é esse, tá? Não é
esse o ponto que nós precisamos chegar. Vamos para os problemas, que aí vocês vão enxergar o que a gente precisa. Galera, agora a gente vai botar essa bagaça para funcionar. E aí o legal é você criar, né, um diagrama para visualizar a situação, tá? Análogo lá à casinha do pombo, tá vendo? A casa do pombo, observa bem isso. A casa do pombo é basicamente o mês, né, que a gente tem, cada mês que a gente tem no ano, beleza? É a casinha do pombo. Então, bom, a pergunta é: quantas pessoas deve ter um grupo no mínimo para que se possa afirmar que pelo menos 2 delas fazem aniversário do mesmo mês? Eu gosto também de pensar nisso, sabe o quê? Eu gosto de pensar como o azar colocado em prática, certo? Perfeito? O teorema do azarado. Por quê? Porque se você quer 2 pessoas no mesmo mês, o que é o pior que pode acontecer? Você pega a primeira pessoa, ela faz janeiro, aí a segunda, se ela também fizesse janeiro, acabava. Mas não, você é azarado, você vai pegando uma de cada mês, certo? E aí a 12ª, já foram 12 pessoas, uma de cada mês. Necessariamente, quando eu pegar mais uma pessoa, ela tem que estar em um desses meses que já tem uma pessoa, beleza? Então, para ter 2 pessoas no mesmo mês, 2 pessoas no mesmo mês, eu preciso ter um total de 13 pessoas. E aí o mesmo raciocínio, se eu quiser, por exemplo, 3 pessoas no mesmo mês, eu tenho que ter no total quantas? 3 no mesmo mês, tem que dar uma volta completa, outra volta completa, para encher todo o quadro, 24 mais 1. Então o meu total seria 25, ok? Mas no caso, para esse problema, a resposta é o 13, tá, gente? Eu só fiz mais uma situação para abrir aí o entendimento de vocês. Beleza? Agora vamos seguir. Quase acabando essa aula, pessoal. Diz assim que faltou luz e um garoto sem poder enxergar no escuro quer pegar quer pegar um par de meias dentro de uma gaveta que possui 6 diferentes tipos de pares de meia. Então a mesma história, eu vou colocar aqui, vou fazer agora a mão para facilitar o entendimento de vocês. Então eu vou ter a meia do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 5 e do tipo 6, né? Como é que eu vou fazer para ter? De novo eu vou usar o teorema do azarado. Peguei uma, peguei outra, tá vendo? Cada vez que eu pego uma meia vem de um tipo diferente. Então necessariamente quando eu já peguei 6 meias, necessariamente já peguei 6 meias, o que acontece? Se eu já tenho 6 meias, necessariamente eu já peguei uma de cada tipo. Quando eu pegar mais uma meia, necessariamente vai formar um par de meias do mesmo tipo, da mesma cor, beleza? Então eu preciso pegar 7 meias, beleza? A mesma coisa no próximo problema, rapazes. Diz que uma máquina contém pequenas bolas de borracha de 10 cores, sendo 10 bolas de cada cor, né? Beleza, 10 cores, tem 100 bolinhas na máquina. Mas isso não vem ao caso. Então, ao inserir uma moeda na máquina, uma bola é expelida ao acaso. Para garantir a retirada de 4 bolas de uma mesma cor, então, se eu tenho... Cadê? Cor 1, cor 2, cor 3. Eu não preciso nem colocar todas as cores, né? Então, vamos lá. Peguei uma da cor 1.
Aí o que que diz a ideia do azarato? A outra vem de outra cor. Então eu fechei o primeiro ciclo até a 10ª cor, 10 bolinhas. Vou para o segundo ciclo, aí de novo cada uma de uma cor. Fechei o segundo ciclo, mais 10 bolinhas. A mesma coisa no terceiro ciclo, continua variando a cor. E aí mais 10 bolinhas. Necessariamente eu já tenho 3 bolinhas, 30 bolinhas, né? Tirei 30 bolinhas e 3 de cada cor. Se eu quero 4 da mesma cor, bom, agora é o ponto-chave. Eu já preenchi 3 ciclos, agora qualquer cor que venha, eu vou ter 4 da mesma cor. Então eu vou ter que ter 30 dos 3 ciclos mais 1, ok? Beleza? Gente, essa é uma novidade, não é uma questão que a gente... É o tipo de questão que a gente tem visto em concurso, mas é bom a gente... É melhor a gente saber e não precisar usar na hora da prova do que precisar usar na hora da prova e não saber, tá bom? Então a gente agregou bastante valor, bastante informação e aí dessa forma a gente vai conseguir fazer uma ótima prova, tá, galera? Batendo exatamente em cima de cada detalhe. Então revejam aí cada pedacinho, cada pedaço desse assunto e vamos lá, vamos seguir em frente. Vamos para a próxima aula.